Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, alô, nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta terça-feira, 1º de março de 2016, para dizer que a Lazio vendeu Felipe Anderson para o Manchester United da Inglaterra. Aproximadamente 249 milhões de reais. O Santos Futebol Clube tem 20% dos direitos econômicos do atleta. Fora isso, tem também a condição de pleitear junto à FIFA por o Felipe Anderson ter saído nas categorias de base. Somado a tudo isso, o Santos deve receber cerca de 60 milhões de reais. Vamos abordar, portanto, essa negociação do Felipe Anderson, que vai jogar no futebol da Inglaterra. A bola vai rolar nesta terça-feira pela Libertadores, tem brasileiro entrando em campo, o Grêmio de Porto Alegre jogando em casa e temos também jogos da Série A2 com 5 partidas abrindo mais uma rodada. O Radar Esportivo entra em campo, trazendo hoje, como acontece todas as terças, espaço aberto para o simpático Clube da Ponta da Praia, o Radar Esportivo abordando tantas modalidades e hoje o Muay Thai. Estou recebendo aqui o professor Pedro Henrique, ele que representa esse simpático Clube da Ponta da Praia. A presença dos nossos comentaristas, José Carlos Gomes, o Passarinho, e ainda o companheiro Pedro Macedo, a voz da experiência, que estará opinando, comentando muitos assuntos ligados ao futebol nacional e internacional. A partir de agora, você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela, a enquete vem ao encontro do campeonato estadual. Você acha que o campeonato estadual ainda é o mais difícil dos estaduais no Brasil? Mande o seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. Primeiro, vamos sortear essa bonita camisa do Boca Juniors, da escolinha que tem na Baixada Santista, a escola Boca Juniors, que tem com certeza aproximadamente 65 escolinhas no Brasil. Temos ainda o lindo relógio social unissex do Radar Esportivo, que tem a marca do Cantinho dos Relógios, que fica na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Lá você tem o amigão Vanderlei aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais importados, troca-se pulseiras, baterias, 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme,
comandando o Cantinho da Informática. Está aí o fone do Radar Esportivo estéreo para você. Serve para o seu celular, para o seu micro, para o seu som. Lembrando que o Cantinho da Informática atende a sua residência, a sua empresa, para tirar o vírus do computador, talento o seu computador, o seu PC. Entra em contato lá com o Guilherme, ele vai na sua residência, na sua empresa, na sua clínica, e você pode passar na loja para conhecer uma ampla linha de acessórios. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta via internet, pelo www.tvcomsantos.com e também pelo nosso site www.radaresportivo.com.br. Vamos falar do Vasco da Gama, das suas modalidades. Aliás, uma modalidade muito praticada hoje no nosso país, o Muay Thai. Estou recebendo aqui o professor Pedro Henrique, que com certeza estará falando muito dessa modalidade que é muito praticada também na Baixada. Tudo bem, Pedro? Obrigado pela presença. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Então, o Muay Thai, ele está sendo bastante difundido aqui no nosso país, graças a Deus. Eu comecei a treinar em 2002, ele ainda era meio marginalizado, no meio que underground, assim, uma coisa mais não tão comercial. Hoje em dia, depois de UFC, essas coisas, né, na mídia, então, por ser uma arte muito eficiente em luta em pé, começou a ganhar um destaque. E agora a gente está lá no Vasco, segunda, às quartas e sextas, às 18h30, às 19h30. Muitos alunos já pintando? Para o primeiro mês, a gente não chegou nem em 30 dias, já tem uns 13 inscritos, tá bom. E o Radar Esportivo falando que tem o Muay Thai agora no Vasco da Gama. Quais os dias, por favor, Pedro? Segunda, quarta e sexta, às 18h30, às 19h30. Para qualquer idade? Isso. Lá a gente eu represento sou atleta da equipe CTC, o Muay Thai lá é CTC Vasco. Legal. E durante o Radar Esportivo vamos falar muito mais dessa modalidade. Meu caro José Carlos Gomes, o Passarinho. Pedro Macedo está contente, porque o Gustavo Henrique renovou, terminava o seu vínculo nesse final do ano e a diretoria agiu rápido para evitar justamente qualquer descuido e, de repente, o zagueirão pudesse deixar o Santos Futebol Clube. Teve um aumento de salário satisfatório, essa é a grande verdade, e um vínculo bem maior, não, Passarinho? É verdade. Bom, o menino merece, né? O Pedro já disse que espera que ele seja até um novo Mauro Ramos, e estamos na torcida, ainda falta muito, mas torcemos para que realmente o Gustavo seja um grande jogador de futebol, um rapaz formado na base do Santos, bom menino, gosto muito dele e torço para que dê tudo certo com ele, né? Uma negociação que já vinha há algum tempo, não começou nesses dias, já vem desde o ano passado, o vínculo dele vence apenas em dezembro, mas a diretoria do Santos agiu corretamente. E você falou aí sobre o Felipe Anderson na abertura, então eu queria dar um destaque também, ainda extraoficial, mas o Jabaquara já teria a resposta do Marcos Mota, né? Sobre aquela questão que envolve o din-din do Jabuca. O Jabuca vai faturar um valor, não é o valor que o Jabaquara esperava, é um valor menor, mas já está bem encaminhada a situação e, de qualquer maneira, o importante é que o Jabaquara não vai sair sem nada naquela negociação do Giovânio, né? Com o futebol chinês. Então, a informação que eu queria passar, que o Walter Elias com certeza também vai conferir com as fontes dele, ontem conferi com as minhas, mas eu não vou revelar o valor, vou deixar para o Walter revelar o valor assim que ele tiver também a confirmação. Muito bem, aliás, é importante essa informação do Passarinho, porque nós falávamos, né, o Jabaquara não tem o certificado, né, de talentos, de descobridores, no caso, mas o Giovânio passou pelo Jabaquara, então teve o vínculo registrado na Federação Paulista de Futebol. Período curto, viu? Posso te adiantar isso, o Marcos Mota já passou para a diretoria do Jabaquara. O período eu posso até revelar, pela informação que eu tenho, 115 dias. Foram 115 dias. Então é evidente que não pode receber o valor que imaginava, mas vai receber uma quantia, o Jabaquara fatura algum. E o técnico, o Walter já informou, né? Miltinho. É o Miltinho, sucesso para o Miltinho. Grande Miltinho, filho do nosso querido Milton Trombada. E a bola vai rolar pela Série A2 do Campeonato Paulista. Já estamos marcando aí a 10ª rodada, hein? Está se afunilando aí a Série A2, que é a segunda divisão do futebol paulista, esta é a grande verdade. Teremos 5 partidas. Vai começar, portanto, já a partir das 3 da tarde. O Santo André vai receber o Atlético Sorocaba. O Guarani em Campinas pega o Paulista de Jundiaí às 19 horas. Penapolense e Portuguesa vão jogar às 19h30. O Independente em Limeira recebe o Bragantino. E esse jogo está marcado às 8 da noite. E o União Barbarense, que é o líder
da Série A2 por saldo de gols, vai receber o Barretos também às 20 horas. A rodada será completada amanhã com mais 5 partidas. Meu caro Pedro Macedo, Ricardo Oliveira. Ontem apareceu no CT Pelé, foi fazer lá um tratamento, saiu no intervalo do jogo, no último domingo em São José dos Campos, quando o Santos perdeu por Red Bull 2-0. O que fazer para Ricardo Oliveira ter a motivação necessária para continuar? Por mais que sabemos que ele é um profissional. Aliás, o que eu não entendi foi o Lucas Lima ser portador do Ricardo Oliveira, dizendo que ele precisa de um reajuste para poder continuar no Santos. A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. Paulinho, eu como muita gente, estou achando que a diretoria do Santos, não vamos agora falar que um votou a favor, 2 votaram, o Modestinho votou a favor, o Capela votou a favor, não sei mais quem votou a favor, vamos negociar o rapaz, vamos facilitar, seja o valor que for, vamos mandar embora, vamos deixar o menino entre aspas, o artilheiro nosso ir embora para a China, vai ser o último salário que ele vai ter, vai ser a última oportunidade que ele tem para ganhar dinheiro, vamos embora, vamos de qualquer maneira, vamos facilitar. 2 ou 3 lá, dirigentes estavam favoráveis, a maioria contra, não quero saber. Eu sei que a diretoria do Santos fez um péssimo negócio, eu acho. Fez um péssimo negócio, eu acho que teria que ceder mesmo o rapaz. Era uma oportunidade, inclusive, para agradecer a ele pelos trabalhos que ele fez, pelo que ele fez no clube durante esse ano que passou. Quer dizer, porque com 36 anos, o que ele vai fazer para o Santos daqui para frente? Será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena a presença dele? E outra, Paulinho, olha, Deus permita que não, mas eu acho que ele não joga mais. Depois dessa, foi uma ducha de água fria. E veja, além disso, tudo isso na minha opinião, na minha simples opinião, eu acho o seguinte, isso aí vai contaminar o ambiente. Eu até acho que nesse jogo com o Red Bull, os jogadores já deram a resposta. O Santos jogou muito mal. O Santos esteve aquém das suas possibilidades, mas muito aquém. O treinador Dorival também está aborrecido. Eu fiquei sabendo que ele tinha até já se despedido do Ricardo Oliveira. Então, veja, isso aí foi um péssimo negócio. E não sei, o futuro a Deus pertence, mas dificilmente o Ricardo Oliveira vai ter condição. Você se coloque no lugar dele. Eu gosto muito de falar, me colocando no lugar das pessoas. Se coloque no lugar dele. 36 anos, ou 37, ou 35... Vai fazer 36 e mais. Então, 36 anos. Uma possibilidade de ganhar R$1 milhão por mês. Não sei mais durante 1 ano, mais 2 anos. Quer dizer, ia ficar completamente independente. Quer dizer, é uma situação difícil. Será que ele vai ter ânimo para jogar? Será que realmente ele se contundiu lá com o Red Bull? Não daria para jogar em outras circunstâncias? Então, Modestinho e seus pares de diretoria, vocês erraram feio, na minha opinião. Bom, começa nesta terça-feira a venda de ingressos para Santos e Corinthians, para associados, terminando até amanhã. Portanto, os torcedores do Santos, que é sócios, poderão pagar aí R$30, que é o valor de 50% de desconto. No último final de semana aconteceu um gol no futebol brasileiro, que eu tenho certeza absoluta que vai ser aí um dos gols que vai concorrer ao prêmio da FIFA. E aconteceu na cidade de Sobral. A equipe humilde do Guarani, representada pelo senhor Luiz Carlos, marcou esse gol. Bota na tela, esse gol eu tenho a certeza absoluta. Até o rei do futebol, Pelé, queria ter marcado esse gol e não conseguiu. Um golaço, gente. Eu não quero aqui comparar, mas o gol daquele menino que venceu no passado, né? O Wendel Lira. O Wendel Lira. Se a gente for tentar fazer um parâmetro aqui, uma comparação, eu confesso a você que eu votaria nesse gol aí. Mas esse gol ocorreu somente nesse ano. Não, tudo bem, Passarinho. Estou dizendo, numa comparação, se tivesse aquele gol para concorrer com esse gol... E o time dele perdeu, né? 3-1. Perdeu 3-1. O importante é a referência, né, Paulinho? O importante é a referência. É o gol que o Pelé não fez. Veja exatamente. Só, Pelé. Agora, eu já vi vários gols parecidos com esse, viu, Paulinho? Talvez um pouco mais fora do grande ciclo. Do Mogi foi o Rivaldo. O Rivaldo marcou um gol, assim. O Fred marcou. O Fred marcou um gol que eu lembro, o Fred na época. O Paulinho está dizendo ele ainda começava a carreira. Mais fora do grande ciclo do gramado. Mais pro lado do lateral, exatamente. Da lateral, Agora, esse gol, você lá, são 3 passos da bola no meio de campo, gente. O Pelé fez um gol assim, exatamente desse lado aí, até comentei o dia que o Edivar veio aqui,
Num treino do Santos, no coletivo do Santos, o Pelé fez logo depois da Copa de 70. E uma pena, gente. Mas foi no treino. Olha o estádio, praticamente vazio, né? O Rivelino gol marcou. Desse é gol de casa lotada. Viu, Paulo? O Rivelino também marcou. Rivelino. Em 74 também marcou um gol Agora, assim. Passarinho, coisa nova. Treino é treino, jogo é jogo. Né? Não, mas o do Rivelino foi em jogo. Né? Não, do Pelé foi em Do treino. Pelé foi em treino. Pois é. Agora, eu não sei a opinião do Pedro Henrique, que é professor de um Muay Thai. Você torce para algum time? Eu torço pro Santos. O Santos? Esse gol aí foi um gol de placa, bonito. não? Sim. Um gol de placa? Sim. Queria saber a opinião do torcedor. Não vou aqui entrevistar agora o professor Pedro Henrique, Muay Thai do Vasco, o torcedor do Santos. Como é que você viu essa permanência do Ricardo Oliveira na Vila Belmiro após ele ter acertado com o time chinês? Já expliquei aqui, aliás, eu já disse ontem, eu vou repetir hoje, tem gente teimando em falar besteira. Eu acho que a pessoa é desinformada e ela quer aparecer. Tenta primeiro se informar, para depois passar para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, né? Porque não dá para as pessoas imaginarem essa consciência e as pessoas batendo até numa tecla. Domingo à noite vi num programa de São Paulo, um camarada dizia o seguinte: não, o Ricardo Oliveira queria tirar do bolso 4 milhões de euros. Para, gente. Para. Quem que tira? Sabe? Ricardo Oliveira ia tirar 4 milhões de euros do bolso. Isso é uma informação, cara, bizonha. Sabe? É ridículo. É o clube chinês que falou: Ricardo, a gente oferece aí 4 milhões para o seu clube. E o Ricardo Oliveira estava representando. Isso na quinta. Aí na sexta-feira subiu um pouquinho mais. Há quem diga que aumentou mais 2 milhões para chegar a 6 milhões de euros, mas aí não dá tempo mais rápido. Então eu vou ficar com a primeira proposta, que foi da quinta-feira, que foram 4 milhões de euros, que daria 17 milhões e meio de reais. Né? E o Ricardo Oliveira comenta que podia ganhar de 1 milhão a 1 milhão e meio no primeiro ano, renovável para mais um ano. Esse é o detalhe. Analisando esses valores, você fosse o diretor do Santos, cederia o Ricardo Oliveira? Eu venderia. Eu venderia sim, porque ele já está no final da carreira. Eu não sou a melhor pessoa para falar de futebol aqui. Sim, mas como torcedor. Mas é torcedor. Mas para o meu Santos eu gostaria que entrasse o dinheiro, sim. 17 milhões e meio de reais. Sim, porque o clube está com alguma dívida, já ia sanar algumas dívidas. Sabe por quê? E ajudar o Ricardo. Pedro, veja bem, Pedro Macedo hoje aqui, né, Passarinho? Ontem até pela Rádio Guarujá eu tocava nesse assunto, porque na sexta-feira, quando aumentou um pouco mais o dinheiro, eu tive informações que o Santos, através do seu comitê gestor e até de alguns funcionários ligados ao futebol, começou a procurar algumas reposições no futebol brasileiro. Entendi. Pela manhã, fazendo contato. Porque é aquele detalhe, você está sendo pego de surpresa. Porque ninguém imaginava que tivesse uma proposta para o Ricardo Oliveira. Nem o Ricardo imaginava. Com 35 anos, seja para a China, para qualquer outro continente. Essa é a grande verdade. E as informações que eu obtive, que o Santos estava aceitando 6 milhões de euros, só que o trâmite, porque foi até às 13 horas horário de Brasília, para você fazer todo o trâmite, o sistema para os chineses acertarem. Não deu tempo hábil, mas chegou ao conhecimento meu que o Santos tentou conversar com o Grafite, está no Santa Cruz, seria uma reposição do jogador experiente, no lugar do Ricardo Oliveira, e até com o Rafael Moura, o He-Man. O He-Man está onde, Passarinho? Ah, o He-Man jogou muito tempo no Fluminense, né? Ele foi para o Sul também, né? Aí depois ele foi pro Inter. Está no Inter ainda, né? Está no Figueirense agora. No Figueirense, obrigado, William. Está no Figueirense. Então o Santos parece Mas que o Rafael Moura é um jogador. Mas é que está, Passarinho. bem... Sabe quando você é pego de surpresa? Entendi. Mas agora, Você viu, estava Paulinho? querendo repor. Mas o salário Só que não dele deu é tempo. alto. Mas viu, Paulinho? Sim. Mas Sim. viu, Paulinho? Vai me desculpar, esse problema Da reposição. Não, e o problema do tempo, ninguém é infantil ao ponto de acreditar que o Modestinho e os demais pares de diretoria, eles não sabiam o horário que tinha que encerrar a negociação. Isso não vem... Não, Pedro, não foi horário, não. Não foi horário. Não, digo não foi horário. Essa desculpa de dizer que não havia tempo hábil, Não, isso não Pedro, pega. Outra coisa. Pode ser a burocracia, Pedro. Outra coisa. Deixa eu completar. Porque a informação só está errada. Só deixa eu completar. Então fala para o torcedor entender, Deixa vai. eu só completar. Então, veja, esse problema é difícil de repor, mas é difícil de repor agora, é difícil estar aqui 3 meses. Outra coisa, eu conversei, Paulinho, veja, não é questão de pesquisa, mas eu conversei mais ou menos com umas 15 pessoas. 90%. A grande maioria acha que o Santos errou. Então, veja, a maioria. Outra coisa, entre os jogadores do Santos, Paulinho, sabe o que está acontecendo? Ficou todo mundo aborrecido. Todos eles aborrecidos com essa decisão. Mas não tem a dúvida. Inclusive o jogo contra o Red Bull, eu volto a dizer, eles demonstraram dentro do campo má vontade, o Santos jogou muito mal, abaixo de qualquer possibilidade. E eu vou torcer para que isso não reflita nos próximos jogos.
contra o Corinthians, porque, olha, já estão dizendo, se perder para o Corinthians domingo, o Dorival pode cair e muita gente pode cair. Outra coisa, Paulinho, eu não sei, você vive o Santos Futebol Clube dia e noite, lá você, conselheiro, sabe muito mais do que a gente. Mas há quem diga que dentro do próprio clube já tem gente querendo puxar o tapete do Modestinho. Quer dizer, já estão trabalhando contra. Então, o que é melhor para derrubar? É futebol, é fazer o time não jogar, o time perder. É isso que está acontecendo. O que você falou tem sentido. O que apenas quero acrescentar com relação ao tempo é que a proposta do aumento de 2 milhões de euros a mais foi por parte dos chineses e faltavam praticamente, acho que 2 horas para terminar, para se esgotar o prazo de sexta-feira. E aí houve esse retorno dos chineses, que daria 6 milhões. E aí o presidente do Santos, de uma forma estatutária, porque estava no Rio de Janeiro representando o Santos, foi homenageado com as medalhas lá, correto, Passarinho? Isso. Pelo WhatsApp, mandou a proposta oficial para todos os integrantes do comitê gestor. Foi essa a situação. Ele não estava em Santos. Então, ele estava no Rio. Então, conforme aumentou a proposta, isso já por volta das 10, 10 e pouco da manhã, então você teve que mandar pelo WhatsApp, fulano, Beltrano, a proposta é essa, que eu quero uma resposta, se vocês aceitam ou não. E aí a maioria aceitou, 6 milhões. Só que o tempo foi realmente curto para os chineses escrever o Ricardo Oliveira e acertar o pagamento. Agora, o que eu estou dizendo é que foi a proposta de quinta-feira dos 4 milhões de euros, independente dos 2 que aumentaram, eu já venderia na quinta. É isso que eu estou dizendo. E a grande maioria pensa como você. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Os 17 milhões, por exemplo, a não ser que a informação que eu dei ontem na Rádio Guarujá, e estou agora repetindo aqui, vai entrar aproximadamente 60 milhões de reais para o Santos. Felipe Anderson. Bota na tela aí as imagens do Felipe Anderson. Depois, eu acho que é importante eu tocar nesse assunto, porque de repente a diretoria do Santos já sabia dessa venda da Lazio. Isso não é novidade, já foi divulgado anteriormente. Veja bem. E aí agora está confirmado. Agora está oficial. Olha, eu vou receber 60 milhões, eu seguro o Ricardo Oliveira. Perfeito. Não vou precisar dos 17 milhões e meio. Presta atenção, eu estou dizendo que de repente isso... Não, é um raciocínio. É uma análise dentro, tá certo? Agora, tem gente que não comunga. Eu não comungo dessa forma por uma razão. O Santos não vai ganhar R$1.000 no Ricardo Oliveira nunca mais. Exatamente. Estou falando R$1.000. Estou falando que com 60 milhões, mais 17 milhões e meio, você teria aproximadamente quase 80 milhões. E ele é ser humano, você disse agora há pouco, ele é ser humano. Será que ele vai reagir? Não tenha dúvida. Será que daqui para frente ele vai ser o mesmo? Qualquer ser humano tem o lado psicológico, sente, motivacional. O cara sente, não tenha dúvida. E o jogador de futebol, tipo assim, foi com ele, amanhã pode ser comigo. Exatamente. Tem esses detalhes todos que tem que Paulo, ser analisados. dentro desse assunto aí do Felipe Anderson, cumprimentar quem redigiu o contrato, não quem negociou. Porque quando é para criticar, a gente critica. Nós criticamos. É verdade. Uma questão de lógica, porque, sinceramente, 20% além do percentual do mecanismo de solidariedade... Dá um jeito de fazer uma estatuazinha para esse camarada aí. Não sei quem foi, sei quem foi. Nunca tomei café, com certeza com o cidadão. Veja bem, Passarinho, mas parabéns para quem redigiu o contrato. Eu não vou aqui lembrar exato o ano, né? Não sei se estava na gestão do Luiz Álvaro ainda, antes de ser internado, ou se foi na gestão quando o Odílio pegou. Por isso que eu não posso falar. Eu não sei. Essa é a grande verdade aqui, não vou lembrar. Mas eu estou falando do clube. Quem estava representando o clube está de parabéns. Porque, olha, o Santos vai receber quase 60 milhões de reais, né? E vai ter uma condição de você montar um bom time. Essa cláusula de 20% existe? Existe. 20%. Os direitos federativos, 20% ficaram retidos ao Felipe Anderson. Porque naquela de eu emprestar para você, Palácio, você não me pagou nada. Se o jogador virasse, então você me seguraria 20%. Aí quando você comprou, pagou X e eu fiquei retiro 20%. Eu não ganhei no empréstimo. Então foi uma negociação inteligente. Esse 20% é pelo empréstimo, então? Vamos colocar dessa forma. Olha. E jogadas do Felipe Anderson. Ele está bem lá na Europa. E aqui entre nós, como o Felipe Anderson era criticado aqui. É verdade. Era um cabeça de barro. Aliás, muita gente comparava o Felipe Anderson com o Eduardo Marques. Não sei se vocês vão lembrar do Eduardo Marques. Inclusive eu critiquei muito esse menino aí, esse Felipe Anderson. 249 milhões de reais, aproximadamente 250 milhões de reais,
o Manchester United da Inglaterra vai investir nesse moço. O Modestinho tá rindo à toa, não? Nunca viu tanto dinheiro no colo, hein? Mas vou dizer como pegou o clube também, vou te falar uma coisa, viu, Pedro? Olha, 60 mais quanto que ele iria ganhar? 17,5 do Ricardo Oliveira. 20, vai. Mas olha, 80 milhões de reais em 2 negócios ele poderia ganhar. Vai ganhar 60. Você quer uma informação? Essa do Felipe Antes, ele deve a diretorias antigas, viu? Quer uma informação extra-oficial? Vai. Nós temos 40 milhões já guardados. Que beleza. Dá para montar um time, hein? É só ter cabeça no lugar. Esporte interativo. Quem já assinou a minuta está aqui. Já recebeu? A informação. Contrato em 2019. A informação que eu obtive. Caramba, já é pelo porvir, que ele nem sabe se vai estar vivo. Mas é o seguinte, ele nem sabe se vai estar diretor assina ainda. Aqui, eu preciso. A informação que eu tenho é que 40 então, milhões Paulo, mas aí, já foi o sinal da Esporte Interativo. Paulo, mas aí cabe uma questão também. Disse bem o Pedro. O Modesto não será candidato à reeleição. Não, já falou que não será. Pelo que ele me falou, não vai ser candidato. Presidente. Então, ele não será o presidente. Ele utiliza o dinheiro agora e vem o próximo presidente. Os jogos serão transmitidos pelo Esporte Interativo e o Santos já terá usado a verba. É uma parte. Não estou criticando mas o presidente. Isso, veja bem. Cada um sabe onde aperta seu carro. Veja bem, Passarinho, o Entendeu? Atlético do Paraná, o Internacional, o Bahia, esses clubes que já anteciparam que querem fechar com a Esporte Interativo, todos também já receberam. Não sei se é o mesmo valor. Isso aí me faz lembrar, Paulinho, eu trabalhei numa rádio chamada Rádio Universal e naquela época o saudoso Salim Mansur, ele era o dono da rádio, né? Então havia um operador lá, um operador de som, ele todo mundo pedia, mas ele é o que pedia mais, né? Toda hora ele estava lá, seu Salim, dá para me arrumar um vale? Ele falou, poxa, mas você só vive pedindo pelo porvir. Deixa chegar o dia, caramba. Eu acho que isso aí me lembra muito as luvas, né? Quando atuavam no futebol, né? As luvas, né? Quanto vale as luvas aí para mim poder assinar? As luvas eu aceito aí 40 milhões. E parece que... Paulo, então o Santos já tem 100 milhões. Vamos para o intervalo, fala baixo para começar a vir congelamento. Mas 100 milhões. Vamos congelar o dinheiro daqui a pouco. Vamos para o intervalo. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria ou Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria ou Costelão, Disque Churrasco, 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria ou Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. Nesse intervalo aqui, não sai, a gente fica aqui batendo em certas teclas. Tem gente falando, né, que eu estava dizendo, o Ricardo Oliveira vai tirar do bolso 4 milhões, 17 milhões e meio. Ninguém tira do bolso. Aí eu pergunto para você, se você vai ganhar 1 milhão por mês, 1 milhão de reais, como é que você vai bancar 17 milhões e meio para ir embora? É só questão de lógica. É uma questão apenas de inteligência, né? Então os caras também acabam realmente vamos ainda bem que esse pessoal, olha, eu não sei nem quem é que você está falando, mas tenho quase certeza que deve ser um canalzinho assim, muito pouco assistido. Não, Pedro, não é questão de um canal. Veja bem, as pessoas falam uma coisa dessa e acabam até pegando pessoas que não estão no dia a dia, no Santos, no CTR Pelé, não tem informação e acabam escrevendo.
isso vai para site, isso vai para jornal. Vai. Entendeu? Então acaba... Vai, o pessoal cola e copia. Não, mas olha, Paulo, desculpa, Copia e eu manda conversei bala. uma vez com o Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Puxa, fui lá para trás, né? E ele disse o seguinte, falou, olha, esse negócio do pessoal falar que ouviu aqui, ouviu lá, você é o seguinte, você vai ouvir quem você confia, por exemplo, comentarista, ele dizia, naquela época tinha vários comentaristas, você sabe, tinha várias rádios transmitindo futebol. Então você vai ouvir em quem você Pedro, confia. mas aí você vai então, ouvir tem gente que fala bobagem, onde você não pode tá nem aí. atingir. De repente tem certos lugares que os programas, por exemplo, aqui de Santos, não, no caso só a TV Com, as emissoras co-irmãs, né, não tem acesso, de repente, na capital. Mas só você quer ver pela uma coisa? internet, A tribuna, por acaso, publicou isso? A tribuna disse Não, isso? também não. Você vê, o jornal, o Estado de São Paulo disse isso, a Folha, o jornal... Então você vê, você vai numa empresa de gabarito, quer dizer, vai ver, o sujeito falou lá para uma meia dúzia de pessoas. Bom, mas de qualquer forma... Por isso que eu perguntei, tive cuidado até de perguntar para o Paulo sobre a questão dos 20%, né? Porque eu vou perguntar para o conselheiro, que além de jornalista, o Paulo, radialista, ele tem 20%. Ele é conselheiro, tem 20%. então ele sabe, eu não sei dessas coisas. Tem 20%. Então, eu fiz questão de perguntar. Tem 20%. Assim como também a questão do Jabaquara, eu vou deixar para o Walter divulgar até porque com detalhes, as porque contas, o Walter que acompanha o Jabaquara. Veja bem, as contas, é difícil, a gente está aqui calculando. Mas ontem, até de uma forma rápida, né, no improviso, você pegar aí 20% de 249 milhões, mais o percentual que você tem direito por formar o atleta na base, que gira em torno de 3% a 5%. Entre 3% e 5%. Entre 3% e 5%. Não então você teria 25% praticamente em cima de 249 milhões, é para lá de 60 milhões de reais. Dá 55. Dá 55? 55 tá bom, 55 tá bom demais. 25% de 240... Não, fosse 250 milhões. 20% dá 48. Se fosse 250 milhões a 10%, já é 25. Você dobra para 50, né? Então, mais 5%, aproximadamente 60 milhões. Dá 7. 5% de 240 é 7. Então, não chega a 60 milhões. 57, então. 5 vezes 4, 20, não, dá 12. 5 vezes 4, 20, 5 vezes 2, 10. Dá 12. Vamos começar a fazer conta aí. O que interessa é que o dinheiro vai cair. Não caiu ainda, né, Paulo? Aproximadamente, Paulo, vou deixar claro que não recebeu. Não caiu nada. Não caiu nada ainda, não. Isso vai cair. Bota na tela algumas imagens que nós temos aqui do campeão mundial de Muay Thai. E eu quero até falar sobre essa modalidade, que hoje também é praticada no Vasco da Gama. Estou aqui com o professor Pedro Henrique, né? E o Muay Thai hoje, ele ganhou esse know-how, talvez mundial, devido também às lutas que hoje acabaram sendo sucesso no planeta, não, Pedro? Sim. O Buakaw, ele é um ícone no esporte. E o Muay Thai teve uma ascensão porque ele começou a lutar o K1, que é um evento que acontece, se eu não me engano, na Europa ou no Japão, não estou bem certo. E esse cara representou muito bem o Muay Thai por ser a luta mais eficiente em pé. Ele conquistou diversos títulos desse esporte e ganhou uma visibilidade maior para o nosso esporte. Muito legal. É importante a gente registrar, porque a gente fala assim, olha, é importante você aprender uma luta para se defender no dia a dia, mas não é isso, talvez, o intuito, né, Pedro? Sim. É mais para disciplina, mais para superação das suas próprias dificuldades, para ter uma qualidade de vida melhor, tudo melhora, né? Tudo melhora. Porque antigamente, quando eu era garoto, né, não tinha canalizar uma energia. Essas modalidades. Que tinha antigamente, na minha época de criança, adolescente, era karatê, judô. Né? Olha, no México, aquele cara lá, o cara é faixa preta de karatê, faixa amarela de judô. Né? No México, o cara jogando bola. Hoje não. Hoje o cara é faixa preta do Muay Thai, de taekwondo, de kung fu. Quer dizer, são tantas artes marciais que tem hoje no mercado, não? Eu acredito também que pela internet, né, também, por ter essa facilidade de comunicação, né? Você conseguir saber o que acontece do outro lado do mundo, no outro continente. Quer dizer, o Muay Thai é da cintura para baixo? Não. É geral. É geral. Cima, né? Não? É geral. Olha o que o cara está fazendo ali. Por que a luta de pé? Porque ela não vale no chão, como o MMA, como o jiu-jitsu. Ela é só uma luta em pé. Olha aí. Com luva. Mas na MMA, você tocou no assunto, o Muay Thai acho que é extremamente importante para nocautear, não? Extremamente. Por mais que o cara possa saber no pugilismo, Pedro, mas tendo o Muay Thai... O forte do Muay Thai é a perna, o clinch. Você lembra como o Anderson quebrou a perna?
O Anderson Silva quebrou a perna, fraturou a perna. Ele Vamos chutou, falar em Anderson Silva, parece que ele abandonou essa última luta. Depois que ele abandonou. Ele está com foi o problema do doping que aconteceu. Ele lutou agora. Ele voltou a lutar. Mas ele Perdeu, né? Ele arrebentou o sujeito. Ele perdeu, mas eu acho que ele ganhou. Ele perdeu, mas eu acho que ele ganhou. Eu também acho que ele ganhou. E ele jogou no ventilador ali. Ele também. falou que o UFC tá igual o Brasil. Corrupção pura. Porque ele ensanguentou o rapaz, arrebentou o adversário. Né? Só que ele parece que largou a luta. Ele pensou que tivesse terminado a luta e não tinha terminado. Agora, talvez ele tivesse pensado que tinha ganho ali, né? Como você se apaixonou por essa modalidade? Então, eu conheci o Muay Thai em 98. Um amigo meu, o Teco, ele falou, pô, vamos lá fazer uma luta e tal. Aí eu fui lá, eu pesava acho que 50 quilos. E no primeiro dia eu fui embora. Aí depois de Mas, Pedro, você foi, até pegando esse gancho inteligente do passarinho, você foi em que sentido? Eu fui no sentido... Foi tipo assim, não, eu quero me ter uma defesa. eu quero me fortalecer, eu quero Mas o teu amigo conhecer, falou porque eu já que era gostava. bacana. Ele falou que era legal, eu gostava de uma atividade física de impacto, eu gosto da adrenalina do negócio. E aí eu fui lá, só que eu não tinha estrutura, eu não aguentei. Primeiro dia... Primeira semana, não voltei mais. Na Baixada mesmo? Isso, aqui na Baixada. Também com 50 quilos você... Mas hoje em dia tem lutador com 50 quilos que é forte pra caramba. Porque o importante é a agilidade. Mas eu era uma criança ainda, eu tinha 13 anos, se eu não me engano. 13 anos também. 13 anos. Mas hoje em dia, porque antigamente não tinha tanta... Como que eu posso dizer? Essa noção, essa consciência de que é uma criança, que era mais brutalidade. Então, em 2002 eu voltei, do final de 2001 para 2002 eu voltei, porque eu queria muito entrar num esporte que eu pudesse fazer com frequência, uma certa disciplina, rigidez. E conheci o Muay Thai através de um amigo meu, o Cavaca, o Rafael, falou, pô, tem um amigo ali que tá dando aula e tal, show, muito bom. Aí eu fui, aí eu conheci, é onde eu tô até hoje com o meu mestre Alex Cobra. E, pô, tô feliz pra caramba, é muito bom pra saúde. E também tem a etapa das faixas, como é que funciona? Sim, aqui no Ocidente, sim. Na Tailândia não existe isso. Como o boxe você não vê ninguém com graduação. Que faixa que você é? Ou você é amador ou você é profissional. No Muay Thai, como é que funciona? O Muay Thai no Ocidente, lá na Tailândia, não tem graduação. As crianças já nascem praticamente lutadoras. A primeira luta é com 3 anos e eles com 15 anos ele tem 200 lutas. Tanto é que está tendo uma polêmica aí entre aquele que nocauteou o Aldo e um ícone da Tailândia, o Saenchai. E o Saenchai falou assim, você luta 4 vezes no ano, né? De 4 a 5 vezes no ano. Nós, tailandeses, lutamos de 4 a 5 vezes no mês. Então, é bem... Já nascem com isso. Já nascem com isso. E esse curso de vocês, ele tem uma restrição de idade? Por exemplo, você disse que foi lutar com 13 anos. Sim. Para chegar lá no Vasco, o pai pode levar um garoto de 13 anos? Pode levar tranquilamente. O pai vai querer também fazer, lógico. Pode levar tranquilamente. Pode levar tranquilamente. Hoje em dia não tem mais... Completamente diferente. Todo mundo tem equipamento de segurança. Pedro, as mulheres podem participar? Né? Tenho mais mulheres do que... Eu tenho um aluno homem, tenho 2 alunos... Tenho 2 alunos homens lá. O Miguel e 11 mulheres. Quer dizer, a procura da mulher no Muay Thai é maior que o homem hoje. Sim, ali no Vasco, sim. Mas a mulherada no UFC... Se você acompanhar as matérias nessas lutas aí de madrugada, a mulherada lota os bares. Mas tá certo, passarinho. Pra tem que lutar também. Aprender a lutar mesmo. Mas tem mulher apanhando aí. Pra lutar também. Tá certo a mulher aprender mesmo. Tem mulher que apanha e não denuncia pra polícia. Aí o marido vai começar a bater, vai tomar a porrada mesmo. Põe na Libertadores. Vamos lá. América, a maior competição da América do Sul. Hoje a bola rola. Teremos aí 4 partidas e tem brasileiro, né? Entrando em campo. Vamos acompanhar aqui a tabela da nossa produção. Aliás, o jogo de amanhã tem o Atlético Mineiro com o Independente Del Valle. Esse jogo é amanhã. Né? O Corinthians também pega o Santa Fé amanhã às 21h45. Pode ser que o Cássio volte. Grêmio e Heredil. O jogo do Grêmio não é amanhã, né, hoje? O Grêmio é quarta, amanhã, né? É amanhã o Grêmio? É amanhã. Eu fiquei em dúvida agora, porque o Grêmio jogava hoje em Porto Alegre, hein? É amanhã? Quarta-feira, tá? Palmeiras e Rosário Central,
na quinta-feira, o River Plate pegando o São Paulo. Aliás, por falar em São Paulo, o São Paulo joga hoje. Joga hoje com o Mojimirim. Às 20h30, joga hoje contra o Mojimirim no Pacaembu. Tem um jogo atrasado, né? O Breno não joga. Esse jogo é da terceira rodada. Eu estava crítico que a tabela que saiu para mim, tem sites que acaba realmente matando a gente. Estava marcando, até confirma mesmo, viu, William? Está marcado hoje às 21. Não, tem jogo hoje. Às 20. Não, o do Certeza. Grêmio. O do Grêmio. Ah, o do Grêmio. Só quero confirmar. São Paulo é hoje. Confirma, porque a informação que eu tinha de um site que a gente vai né, procurar trazer as coisas, né? E estava marcado às 22 horas hoje contra a LDU do Equador em Porto Alegre. Nós vamos ter as partidas envolvendo a terceira rodada. O Olímpia do Paraguai pega o Pumas às 19h30 em Assunção. Às 21h45, um pouquinho mais tarde, o Atlético Nacional da Colômbia recebe o Sport Cristal do Peru. O Peñarol, jogando em Montevidéu, também no mesmo horário, às 21h45, enfrenta o Huracán da Argentina. E aí veio a tabela informando. É amanhã o Grêmio? Então, apenas para tirar essa dúvida. Achava que era hoje. Que eu vi também é amanhã, sim, quarta-feira. Pois é, eu não quero aqui citar o site, mas... Eu já sei qual é. Você sabe, derruba, viu, amigo? Agora, quanto ao São Paulo, hoje não joga fulano, não joga ciclano, não joga ninguém. Não, hoje, o Lugano porque... será poupado também. Então, São Paulo hoje não Bom, joga mas também ninguém. você já viu a tabela? É. Depois o William pode confirmar. Eu acho que o São Paulo joga no sábado ou no domingo contra o Capivariano. O William pode confirmar então, depois. Mas então são detalhe, 3 jogos em uma semana. Mas contando com o jogo do último sábado, 4 jogos em uma semana. Mas é um absurdo, você vê, são 4 dias para 3 jogos. Terça, quarta, quinta e sexta. Não, Pedro, mas quanto custa você jogar Libertadores? Esse é o detalhe. É o peso de uma Libertadores. Falta de calendário no futebol brasileiro, você tem os estaduais que vai acabar. E a partir de abril, o Santos, por exemplo, vai para a Copa do Brasil. Aí volta também esse problema de você ter 2 campeonatos simultaneamente. Vamos para o intervalo, voltamos já. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o último bloco do Radar Esportivo, o torcedor interagindo, bota na tela essa enquete é boa, né? Mas acho que era a opinião aqui dos nossos comentaristas hoje, com relação aos campeonatos estaduais, né? Sempre teve aquela tradição do Campeonato Paulista ser o maior campeonato nacional. Na sua opinião, é o campeonato mais difícil dos estaduais do Brasil? Ô Pedro, você, professor do Muay Thai, ainda fica sendo o Paulistão o campeonato mais difícil no Brasil, não? Eu acho que não. Acho que o brasileiro acho que é o mais disputado. Não, digo dos estaduais. Ah, tá. Campeonato Mineiro, Carioca, Gaúcho. Acho que fica entre o Carioca e o Paulista, né? Então não é o mais difícil. Tem outros. Acho que sim. Passarinho. O Carioca está difícil esse ano pelo seguinte, os times viajam demais, por causa da questão do estádio, da Olimpíada. Então, toda hora você vê que o Flamengo viaja, o Fluminense, Botafogo, Vasco, está mais difícil nesse sentido. Agora, o nível das equipes, o Paulista é mais complicado, porque você tem o São Bento, que está bem, você tem a Ferroviária, que tem uma parceria boa com o Atlético Paranaense, você tem outros times, além do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e do Santos. Não tem mais jogo fácil. Vocês viram o jogo de domingo, Red Bull e Santos, né? Ferroviária? A Ponte Preta, que ganhou de São Paulo. Ferroviária do Palmeiras? Então, quer dizer, é complicado. Eu acho que no nível, em termos de nível de time, embora não seja um nível maravilhoso, é mais equilibrado o Campeonato Paulista. Pedro, o Paulistão ainda é o mais difícil do Brasil? Eu vou ficar lá atrás. Lá atrás, campeonato mesmo, Campeonato Paulista. Quando era bom mesmo. Quando era campeonato, quando tinha 2 turnos e era para valer.
Então, os dois campeonatos que se equiparavam, até se fazia o torneio Rio-São Paulo. Exatamente. O torneio Rio-São Paulo, que era São Paulo e Rio. Então, era o Campeonato Paulista e o Carioca. Agora, hoje, Paulinho, me desculpe, hoje o nível Não é o muito, mais difícil, então. Hoje o nível é muito baixo e eles se igualam. Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro. Para mim, na grande maioria, os jogos uma porcaria. Todos eles. Essa é a verdade. Agora, vamos ter um jogo bom domingo. O né? nível é muito baixo. O nível é baixo. Não, mas domingo vai ser bom. Se a gente for começar a comparar aqui, que somente os times pequenos, né, de São Paulo aqui ganham dos grandes, não é bem assim. O RT venceu 1-0 com o Robinho em campo. Ganhou do Atlético Mineiro. Então, mas eu vi, por exemplo, a Ferroviária com o Palmeiras, viu o jogo Ferroviário e Palmeiras, estava comentando o palco o Passarinho. Quem veio de fora e não conhece, pensou que a Ferroviária que era o time grande. A Ferroviária que deu um show de bola. Bom, torcedor, manda aí o seu recado, quero a sua opinião, é importante. Programa @radaresportivo.com.br, o telefone 3014-2341. Todas as sextas participa dos nossos sorteios. O primeiro, essa bonita camisa da escolinha Boca Juniors. Um abraço, meu amigo Carlos Perim, é o filho do grande Lalá, que vai comandando as escolinhas do Boca no Brasil. Temos também o relógio social Unissex, que tem a marca do Cantinho dos Relógios, na rua Carvalho de Mendonça, do meu amigo Vanderlei, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Troca-se pulseiras, baterias, 100% de garantia. Temos ainda o fone do Radar Esportivo estéreo, que tem o apoio do Cantinho da Informática do meu amigo Guilherme, que atende a sua residência, a sua empresa, o Cantinho da Informática, lá na Carvalho de Mendonça, também com uma ampla linha de acessórios. Está com problema no seu computador, notebook, netbook, entre em contato com o Guilherme, dê uma passadinha lá, que ele vai reconfigurar todo o seu sistema no computador. Tem muitos e-mails aqui chegando, só quero dizer que está a venda de ingressos para Santos e Corinthians. Quando a gente toca no assunto, né, do Ricardo Oliveira, no primeiro bloco, aquela polêmica toda, vendia, não vendia, enfim, democraticamente temos a nossa opinião e todos a gente respeita aqui, mas analisando a grosso modo, eu posso garantir que mais de 90% dos torcedores que nos procuram, mandar e-mail, não só para a TV Com, para a Rádio Guarujá, aceitariam a venda dos 4 milhões de euros na última quinta-feira. Eu não quero nem entrar nos detalhes da sexta-feira, que aumentou mais 2 milhões de euros, coisa e tal. Eu só quero resumir o seguinte. Ricardo Oliveira, entrando em campo contra o Corinthians, Santos vencendo, gol do Ricardo Oliveira, o comitê gestor acertou em manter o Ricardo Oliveira. No momento, né? No momento. Mas aí precisa analisar o que vai acontecer. Então, não, nego passarinho. O futebol, cada partida é uma página para ser contada. Santos perder do Red Bull, o Ricardo Oliveira saiu no intervalo. Olha, aconteceu isso, já... Serginho já não jogou bem. São os fatos. Mas aí vem domingo, pega um Corinthians que é clássico, e clássico você acaba... Se vencer, você apaga o incêndio. Não tenha dúvida. Você apaga. Não tem como você não apagar. Então, olha, o Ricardo Oliveira não sentiu, já se motivou. Enfim, é apenas uma reflexão para que o torcedor também analise, né, com mais detalhes essas... Agora, eu continuo dizendo, se acontecer isso, que eu acho que não vai acontecer, embora eu não seja mãe de nada, já te falei várias vezes, não vai acontecer isso. Se ele fizer um gol, eu continuo dizendo, vai ser muito caro. Um gol que custou 30 milhões de reais. Quer dizer, e o que adiantou esse gol? O que ele faça 2 gols, o que vai adiantar isso? Vamos ver, como disse o Passarinho, vamos ver em termos de futuro. O futuro a Deus pertence e é o melhor remédio. Mandar um abraço aqui pro Valtinho Leal, na Vila Belmiro. Grande Valtinho. Grande abraço, meu irmão. Capitão, não acho tão difícil assim o Paulistão, como era antigamente. O que eu acho difícil é o Patito Rodrigues e Serginho continuarem no time. O treinador não mexe no time, capitão. Eu acho que o Serginho, ele foi bem contra o Mojimirim, aqueles 4 anos no Pacaembu, né, Passarinho? Fez uma bela mas foi partida. um jogo, né, Paulo? Não, mas, também não vamos criticar contra o Red Bull. Não, digo, mas acertou o Dorival e dá outra chance pro Serginho. Sim, claro, não poderia tirar do time. Agora, ele foi mal no domingo. Agora, o Patito Rodrigues... dar uma sequência. O Patito Rodrigues não tem nada contra o rapaz. Por exemplo, eu indicaria o Patito Rodrigues para aprender uma luta de um Muay Thai no Vasco da Gama, com o meu amigo Pedro, que está aqui, que é o professor. Agora, ao invés do Patito, ele podia usar o Beto Berola. Entre o Beto Berola e o Patito, eu fico com o Beto Berola. Vejam só, hein? Que escolha, hein? Você quer o Patito ou o Beto? Fica com o Berola, vai. Ou senão não fica com nenhum dos dois. Essa foi incrível. Entra com 10, vai. O Giovanni de Oliveira, do Campo Grande. Capitão Paulo Alberto, um grande abraço, parabéns pelo programa. Pergunte ao mestre Pedro se o Muay Thai pode entrar nos Jogos Olímpicos. Eu não sou mestre, não. Não é mestre? Mestre é só quem forma grau preto.
Grau Preto. Demora para chegar Queria nesse fazer nível? uma correção Demora aqui, para chegar pode nesse ser? nível Claro, também? pois não, Demora. Pedro. Eu disse que na Tailândia não existe graduação, mas aqui no Ocidente existe, até porque nós não crescemos com a filosofia que eles crescem lá, como respeito, humildade de quem está te ensinando. Então, para não ter essa confusão dentro das academias, a gente coloca uma graduação para eles respeitarem os mais graduados. Você falou da Tailândia, Pedro. Um dia desse estava vendo uma reportagem sobre o Iraque. No Iraque, as crianças nascem com 1 ano de idade, assim, a criança ela já sabe usar uma metralhadora, uma arma. Então ele já nasce com isso. Na Tailândia ele já nascem lutadores. Vai dar um abraço para uma criança no Iraque? Em troca você recebe uma granada de brinde. No Iraque a coisa é feia. Ai, meu Deus. O Giovanni, ele completa aqui a enquete, acho muito difícil pelo nível dos times do interior. Eu acho que a Federação Paulista talvez seja a que tem mais dinheiro, não? Talvez nas federações do Brasil, acredito eu. O que eu acho que diferencia dos outros estaduais são os times do interior. Eu acho que está certo aqui a colocação do Giovanni. Porque é difícil você ver no Rio, Minas, Porto Alegre, Pernambuco, uma Ponte Preta, um Bragantino, um São Bento, uma Ferroviária, o Botafogo de Ribeirão Preto, que no ano passado veio bem. Entende? Eu acho que são vários clubes, aí o Red Bull, né, que venceu o Santos, temos que contar. São clubes que você não vê com frequência lá fora, nos estaduais, vencendo o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Internacional. Sem contar os estádios também, né? Os estádios são bons. Entendeu? Eu acho que aí diferencia por causa disso. Claro que não são estádios de nível de Copa do Mundo, que alguns são antigos, mas temos estádios bons. Por falar em estádios, Paulo, eu estava lendo hoje no Diário de Cuiabá. Da onde? Passarinho? Diário de Cuiabá. Você estava no Diário de Cuiabá? A Bill News, ela abrange o Brasil todo. Isso que e hoje até postei essa matéria do Diário de Cuiabá, vou dar o crédito. A Arena Pantanal, que recebeu 4 jogos de Copa do Mundo, ainda não está pronta, gente. Mas vai ficar, um dia vai ficar. Porque Itaquera está pronto? Caindo na Marquise? Não, tudo bem, mas... Não, se a gente for parar para analisar aqui... Eu tenho um exemplo. Fizemos estádios, investiu o governo. Absurdo. Caiu 500 quilos da arena, do Corinthians. Elefante branco. Por isso que o Anderson Silva deu essa declaração. Vai ao encontro do que disse o Pedro Henrique. É verdade, da corrupção. É um absurdo. Ela não está só no futebol. E o assunto é manchete. Hoje, quem quiser, vai lá no Diário de Cuiabá na internet, você vê a primeira página, porque é um absurdo o que fazem com o nosso dinheiro. Um absurdo. Já recebeu 4 jogos de Copa do Mundo e o estádio não está pronto. Passarinho, se eu estiver equivocado, em Natal também não está 100% pronto. O Celso Sampaio Lopes, que é conselheiro do Santos, tem hotel lá, ele tinha me abordado isso. Falta muita coisa para ser completada. Muita coisa para ser completada lá. E os hospitais, então? E os hospitais que são inacabados, que a gente vê na televisão aí todo dia? Os caras só colocam equipamento para inauguração e depois tiram equipamento. Não, mas se a gente for começar a analisar o que é preciso, né, nessa cidade do Brasil, foi investido nas arenas. Não poderia ter investido para evitar enchentes, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu agora de domingo para segunda aqui na Baixada, em tantas cidades. Né? E vem mais em março. Aí, segundo a meteorologia, teremos mais chuvas pesadas no mês de março. Então, entra ano, sai ano, todo mundo sabe que não entra em Santos. E os problemas são os mesmos sempre. E tomara que o Santos não entre nessa aí do caso Construa Arena, que é um sonho da diretoria. Fica aí a dica, né? Para que não se perca tanto dinheiro. E vai ter que fazer um trabalho aqui no Canal 1. O Canal 1 você não passava. Não passa? Não passava. Domingo. No domingo. No domingo você não passava. Tanto para ir como para voltar. Você não passava, gente. Então, são muitas coisas graves. Quer fazer uma arena, de repente, em frente ao local que tem enchente. E aí? Só que primeiro vamos arrumar essa enchente para fazer alguma coisa ali. Não adianta nada. Mas com os atuais dirigentes, no futebol, fora do futebol, com os atuais dirigentes, dificilmente nós vamos mudar essa coisa. E, infelizmente, isso vai continuar. O Ademário do Campo Grande, capitão, um grande abraço, parabéns para toda a equipe do Radar Esportivo. O segundo tempo do Santos jogou mais ou menos lá em São José dos Campos, mas o primeiro tempo foi uma lástima. Domingo o Peixe vence o Corinthians 2-0 e vamos engrenar no campeonato. Sou fã do Pedro Macedo. Adorei o seu comentário sobre o Ricardo Oliveira, o Ademário do Campo Grande. Obrigado, Ademário. Pedro com a bola toda, hein? Ô, Passarinho, Max Rolon, vai rolar no Paulistão? Não faça a pergunta. Não, porque não é difícil. Você me fez lembrar. É difícil. Você me fez lembrar um presidente de clube aí um dia desse,
que o Zaidan fez uma pergunta para ele, nosso amigo Zaidan, lá da Bandeirante, fez uma pergunta e você, Zaidan, mas você está fazendo pergunta que não é para fazer, caramba. Não, ele não foi inscrito na primeira fase, né? Porque o Santos inscreveu 28 jogadores e, se eu estiver equivocado, o Max Rolon, a documentação dele atrasou. Por isso que ele não foi inscrito nessa primeira fase do Paulistão. E tem um limite também. Então, mas dos 28 jogadores, eu fiquei sabendo que o Max Rolon, o Santos, lógico, passando para outra etapa, que todos nós temos essa ideia, os 4 grandes times vão continuar, seria o Lucas Crispim, que sairia da lista dos 28 Só jogadores. para lembrar que o Dorival nem sabia que o jogador seria contratado. Sim. Vamos relembrar esse detalhe. Mas ele está treinando. É. Você já conversou com ele? Está à disposição. Não, ainda não conversei. Não conversou? Não, ainda não. Não tive esse prazer. Espero que seja um bom jogador. Não vou criticá-lo antes de vê-lo em ação. Né? Não gostei do nome, não. O Rolon pode ser bom jogador. No nome eu não gostei. Deus permita que ele seja um bom jogador. É o sobrenome, né? Max Rolon. Rolon? Rolon. 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 Rolon é muita coisa. Que é isso? Se ele fosse bom, o Barcelona... Vamos mudar de assunto. Se ele fosse bom, o Barcelona iria liberar? Não iria liberar. Essa é boa. Se ele fosse bom, o Barcelona ia liberar o jogador? Iria liberar. Ele está lá no Barcelona desde os 10 anos. Eu vou deixar o Ele pode ser um jogador, veja bem. Eu não quero criticar. Sim, eu quero ver o jogador. Mas vamos ver o jogador primeiro. Igual o Patito. Mas ele pode ser o Patito Rodrigues, nós não vimos tanta vez jogar. Já sabemos quem é o Patito Rodrigues. Agora queremos saber quem é o Max Rolon. Agora, jogando. o Patito, pelo que consta, veio com alto salário. A situação do Max Rolon, eu não sei qual é o salário dele. Então vamos aguardar. Mas se o Barcelona, se alguém no Barcelona tivesse visto o Rolon... O Rolon? Que é isso? Ai, Jesus. Não fala mais desse Rolon, pelo amor de Deus. Viu? Não, se ele fosse bom, ele não sairia do Barcelona. Agora o Patito vocês falaram em elogiar. Se o Rolon fosse bom na Espanha, ficava com o Rolon o Barcelona. Ficava Pronto. lá. Agora o Patito, vocês falam do Patito. Brincadeira. O Patito, o empresário dele, deve merecer um grande elogio. Agora falando uma coisa séria. Verdade. David Braz retorna contra o Corinthians? Tem a expectativa de voltar, mas não agora. Vocês falaram que pode voltar contra o Corinthians. Dorival faz... Só o Rolão que não joga contra o Corinthians. Só o Rolão que Vocês não querem terminar o programa? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que não volta contra o Corinthians. Não volta. Não, estamos na terça. Mas quem é o Rolão? Tem a Quem representação. O Rolão não, é o David Braz, né? David Braz, acho que não. Contra o Corinthians não joga. Bom, Pedro Henrique, professor do Muay Thai do Vasco da Gama, tem algum rolão lá no Vasco fazendo Muay Thai? Não. Não tem rolão nenhum lá, não tem rolão nenhum. Não, a maioria lá é mulher, ele já falou. Mas o que tem a ver o rolão com a mulher? Eu não estou entendendo, Pedro. Não, o rolão é nome de homem. Não entendi agora. Ah, tá. Então sai bem, né? Vou sair. Eu vou lhe complementar. Você foi assim, espertíssimo agora. Então. Pedro, muito obrigado. Obrigado. E volte mais vezes aqui ao da Esportiva e mande um abraço lá pro Pepino, a toda a diretoria do Vasco da Gama, tá bom? Tá bom, obrigadão. Essa equipe hoje aqui tá demais, né? Descontraída, né? Sabe por que falou do Max Rolon? Tem que esperar para ver se o Max Rolon vai rolar a bola aqui certinho e tal. Tomara que ele de repente certo, dá né? certo. De repente dá certo. E... É isso aí. Obrigado, Passarinho. Algum Vamos destaque lá. final? Não, um abraço. Rolon vai pro jogo? Não? Pedro Macedo, grande abraço. David Oliveira, se prepara, hein? Se prepara que você vai narrar muitos jogos aí do Rolon. É isso aí. Domingo, Santos Corinthians, repito, os ingressos estão à venda, né, para associados, R$30 para os sócios, a partir desta terça-feira, nos portões 1, 2 e 17. E arquibancada superiores, portão 7, 8 e 24. Para sócios que optarem para ficar na cadeira térrea, lateral portão 26, o ingresso sai por R$40 para associado, tá certo? Então, a partir de amanhã, começa a venda para não sócio. Apenas para não sócio, é isso mesmo. A arquibancada vai custar R$60, o ingresso mais caro é R$80, que é a cadeira térrea, na lateral, no portão 26. Torcedor, obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua preferência, fim de papo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista,
Nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.